Olá, graça e paz. A nossa meditação de hoje eu começo com uma pergunta. Você quer ter as suas orações respondidas? No capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina como nós devemos orar e ele também ensina como nós não devemos orar. É no capítulo 6 de Mateus que a tão conhecida oração do Pai Nosso está registrada. Porém, antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, ele traz instruções de como as pessoas não deveriam orar. Porque a maneira errada, que inclusive ele vai citar no texto que nós vamos ler, são tipos de orações as quais Deus não atendem, as quais Deus não irá acolher. Então, peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos meditar no texto dos versos 5 até o verso 8. E o texto diz o seguinte: como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Então, veja que Jesus começa a falar para os seus discípulos como eles não deveriam orar. E a primeira maneira que ele vai citar, que ele vai clarear para os seus discípulos de como eles não deveriam orar, é como os hipócritas. O que é que os hipócritas então eles faziam? Veja, ele diz aqui no verso 5 que nós orares não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Então essa oração é uma oração que as pessoas procuram buscar reconhecimento. É quando elas querem demonstrar que sabem orar, que são espirituais. Então elas oram de uma maneira para querer transparecer que elas são muito espirituais ou que elas sabem muito. E o ser humano, ele tende muito a isso, ele tende a querer ser visto pelos homens. O ser humano, ele tende a querer ser reconhecido, a ser percebido, não só nessa questão de oração, mas em toda a vida, em todas as situações, no trabalho, na vida cotidiana, nas redes sociais. As pessoas, elas tendem a querer ser vistas, elas tendem a querer ser percebidas pelo outro, pelas pessoas, e elas podem fazer coisas simplesmente para atrair olhares. E isso não é sadio, isso não é bom, não condiz com a fé cristã. E no tocante à oração, ele vai falar que essa oração é uma oração hipócrita e que, na verdade, aqueles que apelam para esse tipo de oração, com o propósito de ser visto, ele não será ouvido, ele não será atendido por Deus. Ele finaliza o verso 5 dizendo o seguinte: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, se eles estavam ali orando em pé, nas praças, nas sinagogas, para querer demonstrar espiritualidade, pronto, então eles já foram vistos. As pessoas já viram eles, as pessoas já perceberam eles. Então, se era isso que eles queriam, eles então receberam. Ser visto pelos homens, ser percebido pelas pessoas. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, se você ora com essa pretensão, Deus não vai responder a sua oração, Deus não vai atender a sua oração. Agora, se ao orar você queria ser visto pelos homens, pronto, então você já foi visto.
Então você já foi visto, Deus não vai lhe recompensar, Deus não vai lhe atender, porque na verdade você queria era a atenção dos homens e não de Deus. Ele continua no verso 6 falando o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui sim tem aquela oração que Deus traz recompensa, ou seja, que Deus vai ouvir, que Deus vai acolher e que Deus vai então responder a essa pessoa. É uma oração, digamos, verdadeira, genuína, onde a pessoa, ali no seu secreto com Deus, ela simplesmente abre o coração, ela simplesmente vai direto a Deus, em nome de Jesus, e derrama o seu coração, derrama ali a sua alma perante o Criador, e reconhecendo a sua necessidade, reconhecendo o quão Deus é Pai e poderoso para lhe acolher, para lhe abençoar, enfim. Então é uma oração genuína perante Deus. E Deus então vai recompensar, ou seja, Deus vai ouvir essa oração e vai responder da maneira como Ele quer responder àqueles que o procuram com sinceridade. No verso 7, ele continua dizendo o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então os gentios eram todos aqueles que não eram judeus e que não conheciam a Deus, e nas suas formas de manifestar a fé ou a espiritualidade, muitas vezes usava de práticas pagãs, de grandes repetições e achando que pelo muito falar serão ouvidos. Veja, Deus não vai nos ouvir porque nós falamos muito, porque nós oramos muito, porque nós passamos muitas horas orando. Não, embora que você possa ter tempos longos de oração, mas claramente o texto vai deixar aqui transparecer que não é porque nós oramos muito tempo, não é porque nós fazemos repetições de oração que nós seremos ouvidos. Enfim, então a prática da repetição não é algo que é aceitável. Deus não compactua com essa maneira de oração, porque a oração, na verdade, é um diálogo. É quando o crente, o cristão, ele abre o seu coração para Deus com sinceridade. E essa oração, ela pode até ser uma oração rápida, de segundos, de poucos minutos, mas que a pessoa está ali realmente derramando seu coração perante a Deus. Então ele fala, não é porque você vai falar muito tempo, não é porque você vai ter prolongadas orações que vai fazer Deus então ouvir essa oração. E no verso 8 ele conclui dizendo o seguinte: não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe da sua necessidade. E quando nós colocamos a nossa necessidade diante de Deus em oração, de uma forma sincera, de uma forma direta, de uma forma que a gente não está esperando o reconhecimento dos homens, mas está recorrendo a Deus, para que Deus possa usar de graça e misericórdia para conosco, as nossas orações então serão ouvidas. Que isso possa ter iluminado a sua mente, seu coração, que isso te ajude, que lhe oriente a você e conduza você da melhor maneira possível no tocante à oração a Deus, como você deve orar a Deus, como você deve procurar a Deus por meio da oração. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, fique em paz, Deus abençoe.